A velhice aviltada sob o capitalismo. Abre aspas. Para a sociedade, a velhice aparece como uma espécie de segredo vergonhoso, do qual é indecente falar. Contam-nos que a aposentadoria é o tempo da liberdade e do lazer. Poetas gabaram as delícias do porto. São mentiras deslabadas. A sociedade impõe à imensa maioria dos velhos um nível de vida tão miserável que a expressão velho e pobre constitui quase um pleonasmo. Fecha aspas. Simone de Beauvoir, A Velhice. Abre aspas. Um dia você acorda e está velho. Assim, sem aviso prévio, é assustador. Fecha aspas. Gabriel Garcia Marques. Há alguns anos assisti a um filme do clássico diretor italiano Vittorio De Sica, considerado um dos precursores do neorrealismo italiano. Legou-nos obras-primas da cinematografia mundial, dentre as quais eu destacaria duas: Ladrões de Bicicleta e Umberto D. Filmes nos quais captou com a grande sensibilidade de suas lentes dramas humanos e sociais em uma Itália que saía em frangalhos do pós-Segunda Guerra Mundial. Dos dois filmes mencionados, vou me ocupar do segundo deles, Umberto D., por sua relação direta com o tema da velhice e seu nefasto tratamento no capitalismo neoliberal sobre o qual vivemos. O filme, de 1952, que é tristemente atual, tem início com uma manifestação de protesto de aposentados que, em meio às reformas pelas quais a Itália passa, decorrentes da crise econômica do pós-guerra mundial, tem o poder de compra de suas aposentadorias drasticamente diminuído, levando ao amesquinhamento de suas pensões. Suas reivindicações não são levadas em conta e seu protesto é reprimido de forma desrespeitosa e violenta. Entre os insurretos está Umberto Domenico Ferrari, personagem símbolo e síntese da expoliação, desprezo e humilhação a que estão submetidos aqueles que já não são mais produtivos e, portanto, descartáveis na lógica do capital. Como sustenta Simone de Beauvoir, abre aspas, a economia é baseada no lucro. É a este, na prática, a que toda a civilização está subordinada. O material humano só interessa enquanto produz. Depois é jogado fora. No mundo em mutação, em que as máquinas têm vida muito curta, não é necessário que os homens sirvam durante um tempo demasiadamente longo. Fecha aspas. Simone de Beauvoir, em 1970, de forma pioneira, se ocupa do tema da velhice e do envelhecimento. O que resulta de seus estudos e reflexões é uma profunda análise biológica, etnológica, humana, histórica, social e cultural dessa fase da vida que, segundo constatou, não mereceu, até aquele momento, a atenção e o interesse devidos, sendo que o foco dos estudos até então realizados era a infância e a juventude. É uma obra até hoje fundamental para se pensar o tema da velhice, constituindo-se, a meu sentir, em uma referência obrigatória, verdadeira Bíblia para os que se interessam pelo assunto. Voltemos a Vittorio De Sica. Seu filme Umberto D. apreendeu, com tocante sensibilidade, a comovente saga do protagonista e seus esforços para manter sua dignidade em meio às adversidades intransponíveis na luta pela sobrevivência. Mora ele em um quarto de pensão cujo aluguel não consegue pagar com os escassos proventos de sua aposentadoria. Em face de tão aflitiva e tormentosa situação, e fustigado pela dona da pensão que o assedia e o ameaça de um modo impiedoso, como último e desesperado recurso que contempla, em prejuízo de sua dignidade, aventa a possibilidade de pedir esmolas. É o desfecho melancólico de uma vida inteira que fora dedicada ao trabalho. É como se, no dizer de Simone de Beauvoir,
os velhos não tivessem nem as mesmas necessidades, nem os mesmos sentimentos que os outros homens, já que basta conceder-lhes uma esmola para nos sentirmos desobrigados com relação a eles. Fecha aspas. A nefasta emenda constitucional número 103/2019, aprovada no governo Bolsonaro, que ficou conhecido como Reforma da Previdência Social, traz prejuízos vultosos às atuais e futuras gerações de idosos deste país. O cerne de minha atenção se volta para os segurados que alcançarão o direito à aposentadoria em função do tempo de contribuição ou idade, dentre os quais se incluem os idosos, objetos preferenciais dessa análise. Lastimável o destino que reservamos a nossos idosos, no momento em que se mostram mais necessitados de nossos cuidados e atenção, em que se encontram mais vulneráveis pelas consequências do envelhecimento, voltamo-lhes as costas em sinal de desprezo pelo nosso próprio futuro. Esquecemo-nos, pois, que são pessoas que nos antecederam num caminho que também iremos trilhar para assim conhecermos como é, áspero e árduo ou tranquilo e cômodo. Essa reforma, como foi aprovada em 2019, vai de encontro à proteção que nossa Constituição Federal e o Estatuto do Idoso conferem em termos de direitos aos idosos de nosso país. Preceitua o texto constitucional, em seu artigo 230, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Em perfeita sintonia e como decorrência do comando constitucional, o legislador ordinário, através do Estatuto do Idoso, disciplinou de maneira mais detalhada os direitos decorrentes desse peculiar período de nossas existências. Assim, o artigo 3º do aludido Estatuto estabelece que, abre aspas, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Fecha aspas. Deve ser um princípio basilar de toda civilização a defesa de seus idosos, impedindo que suas existências sejam marginalizadas no momento em que se mostram tão mais indefesos e inermes. O aposentado, Umberto Domenico Ferrari, personifica e dá alma a essa velhice desvalida e abandonada à sua própria sorte, que se afigura como corolário do arranjo previdenciário que se instalou em nosso país. O efeito de tão execranda reforma é a morte anunciada de nossa previdência social. Simone de Beauvoir constata que, abre aspas, o fato de que um homem, nos últimos anos de sua vida, não seja mais que um marginalizado, evidencia o fracasso de nossa civilização. Essa evidência nos deixaria engasgados se considerássemos os velhos como homens, com uma vida atrás de si e não como cadáveres ambulantes. Fecha aspas. Entre as perdas e ganhos naturais e sociais decorrentes do processo de envelhecimento, não é aceitável a perda da nossa própria dignidade e humanidade. Como remata Simone de Beauvoir, abre aspas, exigir que os homens permaneçam homens em sua idade mais avançada implicaria uma transformação radical. Impossível obter esse resultado através de algumas reformas limitadas que deixariam o sistema intacto. É a exploração dos trabalhadores, é a atomização da sociedade, é a miséria de uma cultura reservada a um mandarinato
que conduzem a essas velhices desumanizadas. Fecha aspas. O que se deu na seara previdenciária brasileira foi o desmonte de um sistema que vinha se mostrando exitoso nos últimos 30 anos, desde sua implementação com a atual Constituição Federal. Nosso modelo, reconhecido internacionalmente, sempre se mostrou plenamente sustentável, ao contrário de toda uma propaganda de desinformação promovida e patrocinada pelos interesses escusos e inconfessos do mercado financeiro. Como nos ensina Simone de Beauvoir, abre aspas, tanto ao longo da história como hoje em dia, a luta de classes determina a maneira pela qual um homem é surpreendido pela velhice. Um abismo separa o velho escravo e o velho eupátrida, um antigo operário que vive de pensão miserável e um onassis. Fecha aspas. Em um modelo previdenciário baseado na solidariedade, como o nosso devia ser, cabe a uma geração custear os benefícios que serão usufruídos pela geração que a antecedeu, num verdadeiro pacto geracional. Conta-nos Simone de Beauvoir que Buda, quando era ainda o jovem príncipe Siddhartha, encerrado por seu pai num magnífico palácio, dele escapuliu várias vezes para passear de carruagem nas redondezas. Na primeira saída, encontrou um homem enfermo, desdentado, todo enrugado, encanecido, curvado, apoiado numa bengala, titubeante e trêmulo. Espantou-se e o cocheiro lhe explicou que era um velho, ao que redarguiu. Que tristeza que os seres fracos e ignorantes, embriagados pelo orgulho próprio da juventude, não vejam a velhice. As sociedades ocidentais, e com maior veemência aquelas ainda muito jovens como a brasileira, sempre devotaram um certo ar de desdém, de indiferença e de desprezo para com essa fase da vida. Repetindo o que dissera Simone de Beauvoir na epígrafe a este texto, a sociedade impõe à imensa maioria dos velhos um nível de vida tão miserável que a expressão velho e pobre constitui quase um pleonasmo. É isso que, enquanto sociedade brasileira, fizemos por meio da aludida reforma da Previdência. Some-se ainda outro fator a dificultar demasiadamente a aquisição do direito à aposentadoria, o absurdo aumento do tempo de contribuição. Aqueles trabalhadores que conseguirem comprovar que contribuíram para a Previdência Social por no mínimo 20 anos, farão jus ao recebimento de 60% desse valor, em enorme prejuízo de sua sustentabilidade econômica futura, o que aponta para o prenúncio de uma velhice empobrecida. Tempo esse já difícil de ser atingido em face da crescente volatilidade e da intensificação da informalidade no mercado de trabalho, agravadas pela recente reforma trabalhista. Para a obtenção de uma aposentadoria de 100%, será necessário ao trabalhador ter contribuído por 40 anos, tornando essa hipótese uma quimera. Para certas categorias de trabalhadores, como os que labutam no campo, será praticamente impossível alcançar o direito à aposentadoria. A questão da velhice se subsume, em boa medida, na problemática da luta de classes. É uma questão de poder que se coloca no interior das classes dominantes, como nos ensina Simone de Beauvoir. Segundo ela, até o século XIX, nunca se fez menção aos velhos pobres. Estes eram pouco numerosos e a longevidade só era possível nas classes privilegiadas. Para finalizar, voltemos ao filme de Vittorio de Sica e seu personagem que dá título ao mesmo, Umberto Domenico Ferrari, ou simplesmente Umberto D. Ele encarna desgraçadamente essa velhice pobre dos que se tornaram descartáveis para o sistema capitalista. Não encontrou solidariedade entre seus pares,
com a honrosa exceção de uma jovem criada de nome Antônia, encontrando-a igualmente na companhia de seu fiel amigo e companheiro, o cãozinho Flick. Torçamos para que os idosos brasileiros, principais vítimas das iniquidades do neoliberalismo triunfante, a eminência parda que comandou a reforma da Previdência, tenham mais sorte do que aquela que foi reservada ao nosso herói Humberto D.